Bom, boa tarde, pessoal. Prosseguindo nossas apresentações. Agora quem vai apresentar o grupo 35, que vai falar sobre indução para Olimpíadas de Matemática, composto por Bruno, Israel, Luan e Natália. Uma ótima apresentação a vocês. Podem começar. Obrigado, Douglas. Boa tarde. Boa tarde, turma, todo mundo aí. A gente queria, então, dar início aqui à apresentação. Nesse grupo estão eu, Bruno, Israel, Luan e Natália. O Israel ele não ia participar da apresentação hoje, a Natália teve imprevisto, então estarão apresentando só eu e o Luan. E aí, a gente tem, né, fala sobre a indução para Olimpíadas Matemática, mas a gente pegou um pouco do enfoque mais histórico e sobre a importância, a utilidade da indução. A gente não trazendo exatamente exercícios para estar trazendo exemplos aqui, deixando mais essa parte de uma sequência didática para pesquisa que vai ser, a pesquisa não, o trabalho que vai ser entregue ao fim do mês. Mas então, dando sequência aqui, gente, a gente primeiro começa aqui nessa parte, comentando, né, sobre a indução para a Olimpíada, o que é isso? A definição que a gente tem, segundo o Oxford Language, seria ação, processo, chegar a um resultado a partir de elementos previamente presentes ou indiciosos para tal conclusão. A indução matemática ela se trata de processo de prova onde assume-se que um dado número possui uma propriedade e demonstrado que o sucessor desse número também a possui. Se for possível mostrar que a prova é verdadeira para um dado número, a indução matemática assegura que ela também valerá para qualquer inteiro maior. E, enfim, é só uma definição genérica que a gente trouxe para então a gente poder já ir para a parte sobre a história da indução especificamente. E primeiro a gente falar um pouquinho, né, sobre demonstração e indução, de que a indução ela vem exatamente da necessidade da demonstração. A demonstração matemática ela data, pelo menos desde a Grécia Antiga, com obras como Elementos de Euclides. E é neste rol que está inclusa a indução. Contudo, a indução possui um significado ambíguo. Apesar de compartilharem o primeiro nome, existem duas induções, que é a matemática, que também é conhecida pela gente como finita ou completa, e a empírica, mais associada às ciências da natureza. E vale destacar brevemente, né, o diferente surgimento entre elas. Sobre a indução empírica, a gente fala primeiro sobre o inglês Francis Bacon, que ele elabora sobre o método empírico ou indução empírica a partir de uma crítica ao sistema lógico aristotélico, no qual ele diz que a experiência funciona para confirmar a hipótese e não a observação conduz à descoberta. Isto é, podemos entender que no método aristotélico a observação empírica é a posteriori, já enviesada pela hipótese, enquanto na indução a observação empírica é a priori, o que conduzirá à hipótese. Uma das críticas ao método baconiano é que há uma subvalorização da hipótese, e que isso deixa amplo e sem forma o que se busca com a pesquisa através do método, e nem sempre se chega a alguma hipótese em si. O Francis Bacon ele foi um dos expoentes da chamada Revolução Científica, que foi do século XVI ao XVIII. E aí agora, né, essa distinção um pouco genérica que a gente pode fazer sobre a indução empírica e sobre a indução finita, que é a indução empírica ela exige um grande número de observações do fenômeno ou do objeto sendo estudado ou experimentos, para que a partir dessas observações numerosas a gente possa generalizar uma lei ou tendência. Mas na matemática não basta a quantidade de observações, é necessária a demonstração lógica rigorosa para chegar a uma generalização válida. Essa é a distinção que a gente pode ter entre a empírica e a matemática, em que na empírica você vai ter uma grande observação de elementos até você poder chegar um pouco mais seguramente na demonstração de uma lei, de uma tendência, de algo que se busca mostrar. E na matemática a observação não é suficiente. É necessário mostrar a concatenação lógica entre os elementos para demonstrar a validade da generalização que a gente quer fazer. E aí, cabe falar um pouquinho historicamente sobre da onde e como surge, né, a indução matemática, que o primeiro uso conhecido foi pelo grego Francesco Maurolicus, que ele usou para demonstrar que 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais 2, n menos 1, é igual a n quadrado.
Esse foi um dos primeiros usos conhecidos que a gente teve do método da indução. E nessa época ainda não recebia esse nome, mas a gente já consegue observar que a partir da indução consegue se demonstrar isso. E o método, não o nome ainda, mas o método ele se tornou mais popular com o francês Blaise Pascal, em sua obra Tratado do Triângulo Aritmético, em uma das demonstrações das propriedades de seus triângulos. Contudo, o inglês John Wallis viveu de 1616 a 1703, foi o primeiro matemático a usar o termo indução em sua obra Arithmetica Infinitorum, de 1656, mas ainda no sentido das ciências empíricas, não da indução matemática como a conhecemos, sendo o ônus do indiano Augustus de Morgan o uso de indução matemática pela primeira vez em seu artigo Mathematical Induction, de 1838, na Penny Encyclopedia. Porém, tal expressão não teve uma repercussão imediata. E aí vem eu já fiz uma introdução sobre Augusto de Morgan, mas tem essa pergunta, indução matemática completa ou finita? E aí vale destacar de que as três se tratam da mesma coisa, mas elas surgem historicamente em períodos diferentes. A primeira, como eu já falei, foi a chamada indução matemática pelo Augustus. E aí depois a expressão indução completa ela é primeiro usada pelo alemão Richard Dedekind, que também nomeava esse método como argumentação recorrente. E aí a indução, como a gente conhece, ela só vai ser popularizada, o termo indução, pelo italiano Giuseppe Peano, que viveu de 1858 a 1932, nos seus chamados axiomas de Peano, onde ele nomeia o princípio da indução na forma como conhecemos hoje e nós usamos, que é, seja Pn uma propriedade para um n qualquer, natural, e seja P, essa propriedade, verdadeira para quando n é igual a 1. Supondo que PR com R natural seja verdadeira, caso seja possível mostrar que a propriedade também vale para o sucessor de R, então a propriedade P vale para qualquer N. Aí a gente consegue chegar na generalização do que inicia com N igual a 1. Este é o princípio da indução. É aqui que eu encerro a parte da história. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a importância da indução, né? Tanto para aplicação, tanto para metodologia de ensino no ensino médio, quanto para as Olimpíadas, né? Para os alunos que vão fazer as Olimpíadas. Mas, antes disso, eu queria ler uma frase, essa frase que está aí no slide, que eu achei muito interessante. Eu peguei ela no PIC, na apostila do PIC, desculpa, eu tô meio nervoso. Peguei ela numa apostila do PIC de indução, né, o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UBMEP, né, e o autor dela, na introdução da apostila, ele citou essa frase, né, ele diz assim: se alguém me perguntasse o que é que todo estudante de ensino médio deveria saber matemática, sem sombra de dúvida, o tema indução figuraria na minha lista. É com o conceito de indução que se estabelece o primeiro contato com a noção de infinito em matemática. E por isso ele é muito importante, porém, é ao mesmo tempo sutil e delicado. Bom, geralmente, e aí eu dei uma analisada nas provas da UBMEP, eu peguei majoritariamente as provas da UBMEP. Eu dei uma vasculhada e aí, às vezes, tem exercícios que não necessariamente têm indução. Por exemplo, prova isso daqui por indução, que nem nós vemos, né, nos exercícios de indução, geralmente. Mas, o que pode acontecer? Como a indução, ela trata de números naturais, né, às vezes você tem que identificar um padrão, às vezes tem que identificar uma certa situação, e a indução pode te ajudar. Então, por isso que é importante a indução para alunos que vão fazer Olimpíadas majoritariamente, porque ela pode ajudar você a resolver problemas. Você, no caso, os alunos, né? Os alunos de Olimpíadas. E aí, essa é a importância da indução. E aí eu gostaria de falar um pouco da metodologia de ensino, que, primeiro, né, que indução, como o próprio autor da apostila do PIC citou,
é um tema delicado, né? Porque é um tema que lidar com o infinito, né? De essa história de, você provou para um N, aí você tem que provar para um N mais um, e assim sucessivamente. Então, a melhor maneira de se introduzir esse tema é com exercícios, mas não qualquer tipo de exercícios. Com exercícios, por exemplo, uma demonstração de propriedade que os alunos de ensino médio já viram, por exemplo, alguma relação ou equivalência de lado de um polígono, por exemplo, alguma coisa que os alunos já viram, e fazer exercício sobre isso para o aluno ir pegando, claro, não uma super noção, mas uma noção mais básica ali de infinito, do que realmente são os números naturais, de como funciona. E a indução é uma ótima ferramenta de demonstração. E mais uma coisa, a indução, ela, assim, eu não vi isso claramente nos locais que eu pesquisei, né? Tipo, indução é para determinada série. É claro, mais para o ensino médio, mas a indução, ao meu ponto de vista, pelo que eu pesquisei aqui, acho que da segunda metade do ensino médio para frente, dá para pelo menos começar a introduzir o conceito de indução, assim, a ferramenta de indução. E era isso que eu ia falar. Só para concluir, a gente deixa aqui a referência bibliográfica que a gente fez uso para a elaboração aqui do material e da pesquisa de hoje, da apresentação. Uhum. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, legal, boa apresentação de vocês. Realmente, esses detalhes que você falou relacionados à história da indução foram bem interessantes, né? Eu achei essa revisão histórica até bem completa, né? Com vários detalhes que, inclusive, não são até citados. Então, eu achei bem legal vocês terem feito essa lista, né? De vários eventos históricos, né, culminaram desde a época dos elementos de Euclides até chegar na famosa formalização que a gente tem, né, do Peano. Então essa parte eu achei bem legal da parte histórica. A parte da importância, né, da indução, ficou um pouquinho, às vezes um pouquinho meio nebuloso, mas eu entendi a ideia da indução, que para a Olimpíada de Matemática, né, vocês falaram essa ideia, eu achei bem interessante também. Inclusive, eu gostei que vocês foram atrás do livro do Pique. Tem um. Né, vocês falaram que a indução dá para explicar para o ensino médio. Eu digo mais, dá para se explicar para o ensino fundamental. Mas, assim, numa turma mediana, eu acho. Aí é mais difícil. Mas, por exemplo, numa turma de nível de Olimpíada de Matemática, dá. Por quê? Tem um livro que acho que vocês não devem ter consultado porque é mais difícil de encontrar. Eu tenho até a versão física, né? Que é os Círculos Matemáticos, a experiência russa, do Dmitry Fomin, e tem mais, acho que Ilya Ittenberg, esqueci o nome dos outros, enfim. Tem um livro que tem um capítulo só sobre indução, e a ideia desse livro é explicar a indução para o Fundamental 2, para o oitavo e nono ano, nível de oitavo e nono, né? Só que para uma turma de nível de Olimpíada. Só que ali a metodologia que eles usam é diferente, ela está relacionada a fazer discussões, porque a indução que a gente vê não necessariamente ela está aplicada em questões, prove que para todo N vale essa afirmação. A indução pode estar, por exemplo, alguma questão envolvendo o jogo de cartas, ou envolvendo aqueles jogos, formas geométricas, igual até a questão da pizza de Steiner, que inclusive eu até coloquei na lista como inspiração para temas de trabalho também. Então, a indução, ela, para ser compreendida de forma teórica, o ensino médio, como vocês falaram, é melhor. Mas de forma intuicionista, existe? Intuitiva, né? Intuicionista, eu tô doido, criando neologismo aqui. De forma intuitiva, ela pode ser até explicada no oitavo e nono ano. Eu mesmo, a primeira vez que eu vi indução foi no PIC, eu estava acho que no oitavo, no início do oitavo ano do fundamental. Então, foi passado esse tema para o nível do ensino fundamental. Só que, óbvio, mais focado na discussão do que na fórmula em si, né? Porque a gente tende, só permitir aqui, a gente tende a focar também
em como a pessoa, no raciocínio, mais do que em como fazer o cálculo em si. Então, no geral, achei legal. A ideia também colocar para o ensino médio é bem legal, que eles saiam, pelo menos, do ensino básico, tendo uma noção do que é isso, né? Principalmente porque isso pode ser importante nesse sistema, até em vestibular, às vezes, pode ser útil alguma demonstração por indução. Então, eu mesmo, na época de Olimpíada de Matemática, quase sempre usava indução. Todo ano, pelo menos, principalmente no OBM, no OBMEP nem tanto, mas no OBM eu usava bastante. Né? Então, parabéns, eu gostei bastante da escolha do tema também, muito bem escolhido o tema, e apesar de todas as dificuldades, vocês fizeram uma ótima apresentação. Parabéns, tá? Deixa eu só Obrigado. aqui. Obrigado, Douglas. Queria só comentar mais uma coisa. Oi, pode comentar. Desculpa, Luan, quer falar primeiro? Sim, só uma observação rápida. Eu vi, acho que faz um tempinho, quando eu estava pesquisando, eu vi um exercício de nível 2 da UBMEP, que era um exercício sobre tabuleiros ou alguma coisa assim, que aí o professor que estava resolvendo, ele não usou a indução, mas só complementando isso que você disse, Douglas, corretamente. Tipo assim, ele meio que usou uma ideia de indução por trás ali, sabe? Mas ele não chegou a usar a indução teórica ali mesmo. Desculpa, Bruno. Ok, Oi? isso. Ah, tá bom. Isso daí que o Luan falou, também queria citar, existem outros exemplos didáticos interessantes de trazer a intuição por trás da indução, sem a aplicação rigorosa do método, que é construindo uma sequência de dominó, sabe? E daí Sei. trabalhando sobre a indução por trás disso, da ideia, como ela funciona nisso, de que você pega o dominó, você vai derrubar o primeiro, mas se você não conseguir demonstrar rigorosamente sobre a indução, o que garante que o dominó não vai parar, por exemplo, no 15º, no 30º, no 100º? Então, só através da indução você consegue garantir de que o jogo de dominó, quando for derrubado, vai ser derrubado por inteiro, e não só uma parte da sequência, só o começo. E, o Luan, ele falou uma coisa, acho que talvez ele tenha dito errado, ele quis dizer na segunda metade, não do ensino médio, mas do fundamental mesmo, igual você falou, onde já dá para começar a passar sobre a indução no 8º e 9º ano, antiga 7ª e 8ª série. Sim, é. Então, como o Luan falou, exatamente. Exercícios que não focam tanto. Então muda um pouco os comentários que eu tinha feito, porque tudo bem, não tem problema. É que nós que se passou o slide muito rápido, de repente estava escrito fundamental no slide, eu não vi, depois eu vejo com mais detalhe. Mas realmente essas questões que você falou, a ideia é essa, tratar de forma intuitiva. No ensino médio, principalmente no final do ensino médio, dá até para você tratar de forma até mais rigorosa, né? Porque aí o aluno tem uma maturidade maior, principalmente com relação a questão relacionada às séries, que já viu PA e PG, então já tem uma noção, já desigualdades também um pouquinho melhor, já sabe lidar um pouco melhor, e com as letras da equação, né, incógnita. Então, para o ensino médio, dá até para fazer um enfoque mais formal. Agora, no ensino fundamental, a ideia é intuição mesmo, né? A ideia não é que você dê a fórmula, explique, dê igual apareceu aqui na aula, né? Você tem S de N, então S de N mais 1 é vai, demonstração, usa... Não, entendeu? Isso aí nem... Então, essa é a ideia que você falou. Então, eu gostei bastante da apresentação, os comentários também foram bem pertinentes. Então, acho que foi isso, tá? Parabéns aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, a gente já pode ir para o próximo grupo, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui.